Olá, pessoal. Como vão a todos nesse domingo especial? Para aqueles que estão assistindo domingo, e tem outras pessoas que com certeza estão assistindo em outros dias. Hoje nós estamos indo para a nossa aula de número 36. Já está dando aquela saudade do Livro dos Médiuns, que está se terminando. Mas a gente tem novidade por aí. Depois dos Livros dos Médiuns, a gente começa o Céu e o Inferno. E a gente tenho certeza que essa jornada vai continuar sendo muito, muito interessante. Hoje, então, Marco, bem-vindo para a nossa aula de número 36. Namastê. Atma Namastê, deixe-me colocar a apresentação. Pronto, Marco, está aparecendo direitinho. Ok, então, vamos lá, então. Nós vamos para a penúltima aula, tá? E, obviamente, né, sendo a penúltima aula, é o penúltimo capítulo do livro, que fala sobre o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec, com muita propriedade, um grande educador, ele, no Livro dos Médiuns, deu todos os, vamos dizer assim, sentidos para que qualquer casa espírita possa não só treinar, mas educar bons médiuns. E ele finaliza, como a gente, né, vai ver hoje, com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi o primeiro centro espírita. E eu enviei para vocês, espero que vocês tenham visto a apresentação, é uma apresentação brilhante, não fui eu que fiz, eu consegui ela pela internet, já há alguns anos que eu consegui, não sei nem se ainda tem essa apresentação, mas eu achei muito bem feitinha, muitos detalhes, tal, muita riqueza, então eu achei melhor enviar para vocês, e espero que vocês tenham visto essa apresentação, pois facilita a nossa apresentação aqui, ok? Então, vamos começar, então, primeiro com uma reflexão sobre recomendações aos centros espíritas, tá? Todo e qualquer centro espírita se vale dessa recomendação. As recomendações aos centros espíritas focam na difusão do estudo e prática da doutrina espírita, mantendo um clima de ordem, fraternidade e respeito mútuo, e capacitando os trabalhadores através do estudo contínuo e do trabalho em equipe. Os centros devem evitar envolvimento político partidário, manter a independência administrativa, cuidar da documentação legal e fiscal e, se possível, participar do movimento de unificação realizados pela FEB para aprimorar as atividades. Um adendo aqui, a FEB, se você entrar no site da FEB, mais aí na frente eu coloco o link. Lá tem cursos, inclusive, para quem quer se especializar na administração de centros espíritas. É muito legal, tá? Eu fiz todos os cursos de administração de centros espíritas, até porque eu não fundei o meu centro espírita, mas eu já ajudei a ir ao mercado, né, a ser inaugurado 4 centros espíritas, 3 no Rio de Janeiro e 1 em Santos. Tá? Já tive essa oportunidade de realmente, né, orientar como é que seria o centro, a parte documental, a parte doutrinária, eu tive essa oportunidade e eu acabei me valendo muito dos vídeos e dos cursos da FEB, né? Me adiantou bastante, mesmo eu sendo administrador de empresa, tendo formação como administrador de empresa, né? Os cursos da FEB foram, para mim, muito bons. Tá? E ainda continuando essa recomendação, em relação ao comportamento do médium, do trabalhador, é essencial evitar o uso de celulares nas atividades mediúnicas
e durante os cursos de aprimoramento. Olha, Marco, isso não é um pouco radical? Não, não é. Tá? Então, é como se fosse vamos dizer assim, um acordo que um instrutor ou palestrante deve fazer com a plateia. Tá? Gente, por favor, desliguem seu celular, ou se alguém aí é médico, plantonista, está de plantão, né, coloque para vibrar, para evitar o ruído que acaba dispersando pessoas na plateia e incomoda os espíritos. Tá? Então, não é nenhum tipo de regra maléfica, né, que vai prejudicar, mas o uso de celulares e barulhos que possam incomodar o palestrante, o instrutor, tá, e dispersar a plateia, não são viáveis dentro de um centro espírita durante os trabalhos. Também recomenda-se que as conversas desnecessárias sejam descartadas. Qualquer coisa que, né, não seja especificamente sobre a doutrina e sobre a melhora das pessoas, evite, tá? E qualquer tipo de atividade que possa afastar os espíritos bons. A melhor maneira de afastar os espíritos ruins é atrair os bons. E os bons são atraídos por conversas edificantes, né, por coisas que enobrecem o ser humano. Então, fica a dica aí, né, de uma reflexão sobre as atividades nos centros espíritas. Nós vamos começar, então, falando sobre aquele vídeo, né? Na realidade, não é um vídeo, é uma apresentação, né, que você vai clicando e vai aparecendo, que resume de uma forma assim sintética o capítulo 30 do Livro dos Médiuns, né, que trata do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que foi o primeiro centro espírita do mundo, como eu falei para vocês. A apresentação que eu enviei, você precisa clicar. E para, né, aqueles que não viram, tomara que todos tenham visto, tá? Mas para aqueles que não viram, eu faço um resumo a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada em 1º de abril, né? Parece até que é mentira, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 1º de abril de 1858, ou seja, um ano depois do lançamento do Livro dos Médiuns. Kardec, né, estava já com a Revista Espírita estruturada e ele acaba sendo, né, o protagonista da Sociedade Parisiense, tá, de Estudos Espíritas. E ela foi autorizada para funcionar, tá, alguns dias depois. Isso não é comum. Vocês vão ver, deve ter visto no vídeo, que essa autorização para funcionamento de qualquer coisa na França era dado pelo ministro do Interior, que era um general, tá? General Spinazzi, e ele era simpatizante de Kardec, da doutrina espírita, mas Kardec não sabia. Tá? Então, eu te diria que foi quase que um fenômeno, tá? A sociedade ter sido fundada no dia 1 de abril e dias depois, né, 12 dias depois praticamente, ela foi autorizada a funcionar pelo general Spinazzi. Tá? Então, você veja como é que os espíritos vão atuando, né? Até porque você já deve ter visto na apresentação, o general ficou pouquíssimo tempo nesse cargo de ministro do Interior. Tá? Parece que a espiritualidade colocou ele lá, ele sendo simpatizante da doutrina espírita, para ele viabilizar o mais rápido possível, porque a gente sabe que um centro espírita, né, na realidade, é uma casa de consolo, é uma casa de orientação. Então, até hoje, né, isso acontece, a necessidade dos espíritos poderem ajudar pessoas que estão desorientadas, precisando de orientações e de direções nas suas vidas, tá bom?
Então, vamos ao resumo para você entender. A criação da Sociedade Parisiense foi uma iniciativa de Kardec, como eu falei para você. Na época, vivia uma convulsão política enorme. Por quê? Porque houve uma tentativa de assassinato, né, de Napoleão III. Não é o Napoleão I, aquele que invadiu a Rússia, não, Napoleão III. Né? Ele já era herdeiro, vamos dizer assim, do clã Napoleão. Tá? Ele foi imperador da França de 1852 a 1870. Então, na época, estava um buchicho danado, uma confusão política muito grande, porque tentaram assassinar, né, o imperador. E esse episódio levou o país a adotar uma lei de segurança geral, que não permitia a reunião de mais de 20 pessoas em espaço fechado. Então, veja você que nessa época, devido a todos esses problemas, né, como era difícil alguém fundar uma casa espírita, onde, né, vão várias pessoas, e nessa casa espírita ter mais de 20 pessoas. Porque quando o Kardec inicia a vontade de fundar a Sociedade Parisiense, ele inicia os trabalhos na sua casa. Tá? E eram poucas pessoas, eram 4, 5, 6 pessoas no máximo. Tá? E quando ele abre a Sociedade Parisiense, esse número aumenta muito, né? Até porque era um local mais apropriado, era muito maior, e a França vivia esse burburinho, né? Devido à tentativa de assassinato do imperador. Para a abertura e funcionamento da Sociedade Parisiense, era necessária uma autorização legislada pela nova lei, uma lei que foi criada, né, dentro desse problema aqui. Tá? E o senhor Dufour, participante da Sociedade Parisiense, iniciou o processo através de seu amigo, prefeito de polícia de Paris. Depois desse contato, a legitimação e autorização só poderia ser dada pelo ministro do Interior e de Segurança Geral, que era esse general Spinazzi, que Kardec não sabia, mas ele era simpatizante da causa espírita. Tá? Então, a autorização foi dada, né, pelo general 12 dias após a fundação da sociedade, ou seja, dia 13 de abril. Em menos de 15 dias, quando o tempo médio era de pelo menos 3 meses. E esse pelo menos é pelo menos mesmo, porque a grande maioria acabava tendo autorização quase 6 meses depois, e até posterior a isso. Tá? Então, o mínimo era 3 meses. E olha o que o general faz, né? Obviamente impulsionado pela espiritualidade benfeitora. Ele aprova, né, e autoriza o funcionamento 12 dias após a fundação. Então, veja como a espiritualidade age. O general ficou no cargo como ministro por apenas 4 meses. Ele assumiu dia 7 de fevereiro de 58 e ficou até 14 de junho de 58. Então, repara, é nítido que a espiritualidade escolheu a dedo quem seria o ministro para autorizar, né, o funcionamento de casas. Né? Não precisa ser só a casa espírita, podia ser um bar, podia ser um salão, né? Qualquer coisa que juntasse mais de 20 pessoas também seria considerado, vamos dizer assim, pernicioso para a França naquela época. Então, veja que a espiritualidade foi e colocou o dedinho certinho, indicando quem seria a pessoa para poder autorizar isso com esse mínimo espaço de tempo. E ele ficou apenas 4 meses, né? E ele mesmo pede para sair. Tá? Parece que ele tinha outros compromissos junto aos seus entes queridos, e ele resolve se dedicar a isso, e ele pede para sair do cargo, né, de ministro. Ok? No início, ou seja, por 6 meses, como eu disse a vocês, Kardec realizava as reuniões na sua própria casa, na sua própria residência,
contando com 6, 8, até 10 pessoas no máximo, que ficava todo mundo, né, ali apertadinho, tá? Então, durante 6 meses, Kardec inicia as reuniões espíritas, né, com reuniões de instruções, trazendo, através de médiuns, o depoimento de espíritos, né, dando instruções. Então, durante 6 meses, Kardec faz isso na sua própria casa. Depois, tá, ele, né, obviamente, conseguindo um espaço, e o primeiro espaço foi na Galeria de Valois, tá, que ficou até o dia 1º de abril de 59, ou seja, um ano depois, tá, ficou na Galeria de Valois e, posteriormente, se transferiu para a Galeria de Montpensier. Tá? Eu não sou aqui um grande, vamos dizer assim, falador ou poliglota na língua francesa, mas a gente tenta aí trazer esse conceito. E repara, por incrível que pareça, a data 1º de abril é uma coisa, né, que foi corriqueira. A gente conhece aqui no Brasil como o Dia da Mentira, mas, na realidade, lá na França, nessa época, foi uma data extremamente apoiada pela espiritualidade superior. Você vê, na Galeria Montpensier, a Sociedade Parisiense funciona até 1860, tá? É 1º de abril de 1860. Então, aqui eu fiz uma espécie de um resumo, né, para aqueles que assistiram, né, aquele vídeo. Marco, eu não consegui assistir. Assista, vale a pena, tá? É muito legal. Mas aqui está um resumo bem sintético para vocês entenderem o que consta lá nesse material. Hoje em dia, nós sabemos que, para o bom funcionamento de um centro espírita, é necessário cursos, palestras, reuniões de estudo e comunicação social. Ou seja, invista no estudo doutrinário, cursos do Pentateuco, né, os 5 livros de Kardec, e livros espíritas, e até espiritualistas. Tá? Muita gente fala que numa casa espírita só deve ter livro espírita. Eu não concordo. Tá? Vou te dar um exemplo típico, né? Livros de Ramatiz. Tá? O conceito de Ramatiz ele não é muito aceito em muitas casas espíritas, porque dizem que ele não é espírita. Você sabe qual a diferença de Kardec para Ramatiz? Kardec foca especificamente no espiritismo, na doutrina dos espíritos. E Ramatiz é universalista. Ramatiz não fica só na doutrina dos espíritos. Então, vale a pena, sim, você também, né, estudar livros espiritualistas e não só espíritas. Marco, eu sou radical. Eu quero apenas estudar livros de André Luiz, de Emmanuel, né, de Dona Maria Modesto Cravo. Sou quem é espírita. Tá bom, tá? Tá, e aí uma posição pessoal, sempre estudei livros espíritas com muita profundidade e livros espiritualistas, ok? Até porque Kardec manda a gente fazer isso, né? Kardec diz que a gente não deve se contentar apenas com o que está escrito nos livros do Pentateuco, que a gente deve buscar mais, tá? Então, eu sigo regiamente o que Kardec nos orienta nos seus livros. Então, a dica, né, sobre cursos, palestras, reuniões de estudo e comunicação social é investir na doutrina, tá? Nessa parte doutrinária, para todos os trabalhadores que são obrigados a fazerem os cursos. Tá? Marco, mas tem determinados trabalhadores que não fazem o curso. Não é bom. É bom que todos os trabalhadores da casa estejam, sim, matriculados em cursos da doutrina. Tá? Por quê? Para formar o conceito de team, em inglês, T-E-A-M. Team, em inglês, significa together, everybody, achieve more. Ou seja, todos juntos fazem mais. Isso cabe como uma luva para o centro espírita.
O centro espírita é um local de fraternidade, cooperação, contribuição, tá? Entre outras coisas. Então, é fundamental que todos estejam na mesma vibe. Tá? Então, é normal, né, que os trabalhadores estejam, sim, matriculados nos cursos da própria casa. Tá? Ainda como recomendação, divulgar a doutrina de todas as formas, em todos os meios. Então, hoje a gente tem uma infinidade de formas de divulgação, as redes sociais, né? A pessoa faz ali um vídeo curto. Então, todas as formas de divulgar a doutrina são muito bem quistas e muito bem indicadas, né, pelos próprios espíritas. Tá? Isso não estou me referindo só a Kardec. Leon Denis falava sobre isso, Camille Flammarion falava sobre isso, da necessidade da divulgação da doutrina de todas as formas possíveis, ok? Além dos cursos e palestras, tem trabalho em equipe, como eu falei para vocês, o conceito de team, together, everybody, achieve more, né? Então, quando a gente fala em trabalho em equipe, né, onde você falha, eu cubro a sua falha. Aonde você erra ou comete um equívoco, eu estou ali pronto para amparar você e cobrir essa falha. O conceito de equipe é isso, né? Então, por isso que é o conceito de todos juntos fazem mais. Então, a orientação é: promova o trabalho colaborativo, a capacitação de todos e a troca de experiências para o desenvolvimento das possibilidades mediúnicas diversas. Eu, né, faço parte de centros espíritas, onde eu testemunhei várias pessoas dizendo que o convívio da casa espírita, harmonioso, deu àquela pessoa uma competência de lidar melhor com as pessoas no seu trabalho. Tá? Então, como diria Kardec, né, e muitos outros manifestantes da doutrina espírita, o conhecimento da doutrina não cabe apenas no centro espírita, ele cabe na vida, em toda a sua vida, em todas as relações. Ok? Então, fica a dica aí da necessidade do trabalho cooperativo em equipe. Atendimento fraterno é muito importante e evangelização infanto-juvenil. Duas coisas muito, muito importantes. O atendimento fraterno, por quê? Porque traz o consolo, a orientação. E todo centro espírita é, sim, uma casa de consolo. Então, várias pessoas desorientadas procuram a casa a fim de orientação do que fazer, né, buscar sentido na sua vida. Então, o atendimento fraterno ele é basilar numa casa espírita. Da mesma forma, eu me refiro à evangelização infanto-juvenil. Eu fui evangelizador, tanto de crianças quanto de adolescentes, durante muitos anos, no SEMA, no SEJA, em Santos, né? Só em São Paulo que eu acabei não evangelizando, mas em todos os outros locais que eu passei, eu sempre evangelizei. Eu acho a evangelização muito importante. Por quê? Você está educando, né, os jovens para o futuro promissor, principalmente do nosso querido Brasil, pátria do Evangelho, coração, né, do mundo, pátria do Evangelho. Não pense você que a espiritualidade esqueceu do nosso país. Apesar de estarmos vivendo um momento um pouco conturbado, né? Parece até aquele momento que a França viveu lá, como eu falei para vocês, mas não tenha dúvida que a espiritualidade está trabalhando e vai colocar tudo nos eixos. Tá? Acredite nisso. Então, o que a gente fala sobre o atendimento fraterno e evangelização é ofereça um atendimento acolhedor, de forma eficiente enquanto processo e eficaz enquanto resultado, para todos os que buscam orientação, esclarecimentos ou consolo. A evangelização
é fundamental para o novo mundo, o mundo de regeneração. Nós estamos falando de jovens, né, que vão estar, sim, ocupando cargos importantes nesse novo mundo de regeneração que, segundo o próprio Chico Xavier, depois Joana confirma isso também, a partir de 2057, tá? Onde nós estaremos adentrando a esse novo mundo, a um mundo, um padrão vibracional muito maior. Marco, e o que será feito daqueles espíritos que não conseguiram se coadunar com esse processo vibracional do planeta? Eles serão migrados, né, para um novo mundo. E a gente sabe que hoje já é revelado que é exatamente o mundo de Quiron. Tá? Quiron ainda é um planeta primitivo, tá? Onde esses espíritos, como aconteceu com os capelinos, irão para lá não só para aprender com a dor, infelizmente, mas para ajudar o planeta a sair daquele marasmo do primitivismo. Tá? É só você lembrar os capelinos, né, que formaram os primeiros sábios e imperadores dos reinos da Suméria, né, do Egito, e por aí vai, naquela época antiga, e eles trouxeram grandes avanços. É óbvio que nem todo mundo tinha essa vibe, né, de desenvolvimento, e muitos buscavam poder, porque eles vieram de Capela, em várias levas, né, e é óbvio que eles foram banidos de Capela porque não estavam em condição moral de continuar naquele sistema, né? Que Capela é um sistema solar, né? Onde tem 8 planetas identificados, né? Pode ter até mais, mas são 8 planetas. Então, não veio só de um planeta, foram vários espíritos dentro daquele sistema, né, que era Capela, que foram agregados, né, antes de voltarem a reencarnar agora no planeta Terra, e Jesus conversa com eles. Né? Quem gosta e quer saber mais sobre essa história, eu recomendo o livro A Caminho da Luz, tá certo? Que tem ali todas as explicações bonitinhas do que aconteceu com os capelinos vindo para cá. Então, o atendimento fraterno e a evangelização são basilares em um centro espírita. Organização administrativa é fundamental. Então, manter a documentação legal, fiscal, contábil atualizada e buscar subsídio nos órgãos de unificação do movimento espírita, tá? Para aprimorar a gestão. Como eu falei para vocês, se você entrar no site da FEB, você encontra lá vários livros e vários vídeos e vários cursos para aprimoramento da gestão do centro espírita. Eu acho que todo mundo que tem cargo de direção em um centro espírita deveria procurar, sim, se aprimorar. Tá? Eu te digo, né, de coração, mesmo tendo uma formação bastante rígida na área da administração, eu fiz não só a graduação, como eu fiz a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, e mesmo assim eu aprendi muito naqueles cursos sobre gestão da casa espírita. Então, fica a dica aí, tá? Para quem quiser aprimorar a gestão do centro, que a FEB tem um bom conteúdo para isso. Independência do centro é fundamental. Preserve a independência administrativa e evite vincular as atividades da casa a partidos ou governos transitórios, focando no propósito doutrinário. Marco, por que governos transitórios? Porque uma hora é de uma linha, a outra hora, aí muda o presidente, aí vem outra linha, né, que eles chamam de esquerda-direita, e fuja disso. Tá? Se qualquer viés, né, de gosto se inclinar para um lado ou para o outro, tá? Finja que não escutou, que não sabe, porque
O propósito da casa espírita é doutrina espírita, não discussão política ou escolhas ou manifestações, né, de agrado de um partido ou de uma determinada linha de ideologia, ok? Então, é fundamental manter a independência. E, por último, atividades financeiras para auxiliar na manutenção da casa. Por que a gente coloca isso? A gente sabe que unir atividade doutrinária com qualquer tipo de espécie de ganho é completamente inviável. Tá? Então, você não cobra por atividades doutrinárias, você não cobra por trabalhos, porém a casa tem que se manter. E esse é o maior problema que a FEB enfrentou durante muitos anos, foi para orientar as casas espíritas como é que elas poderiam sobreviver apenas, às vezes, da contribuição do médium. Tá? Então, eu trabalhei em várias casas onde a casa era sustentada pela contribuição mensal que os médios faziam. Mas a gente sabe que hoje nós temos outros recursos que podem trazer um ganho viável, tá? E, obviamente, capacitado, vamos dizer assim, sem chocar com a doutrina, que nós entendemos. Né? Então, que meios são esses? Venda de livros espíritas, espiritualistas, tanto os novos quanto os usados. Tá? Então, por exemplo, eu trabalhei numa casa que, quando abriu uma espécie de livraria, né, ela fez uma campanha para que os médiuns que tivessem livros repetidos ou que já tinham lido, que doassem para a casa, para que a casa pudesse fazer uma espécie de sebo. Tá? Então, da mesma forma que é importante, né, para angariar fundos, ter uma livraria ou ter um sebo, também é importante que esses livros possam alimentar uma biblioteca. É muito importante que uma casa tenha uma biblioteca. Tá? Eu até venho pensando, quando eu desencarnar, eu tenho muitos livros espíritas, espiritualistas, livros raros. Tá? Eu quero doar esses livros para alguma casa, né? Porque senão ele acaba se perdendo aí, né? E ninguém tira proveito. Então, fica a dica aí, né, dessa livraria, tanto de novos quanto usados. Brechó, né, com doações dos frequentadores. Né? Esses frequentadores não são só os trabalhadores, são aquelas pessoas que assistem às palestras, né? Uma campanha para doação de roupas. Por muitas vezes, essas roupas, às vezes, servem para formar cesta de doação, mas também servem para fazer um brechó. Né? Tem até pessoas que fazem um brechó. Eu trabalhei num centro, na Barra da Tijuca, chamado Seja, que era o brechique, porque as doações eram quase que zero, eram doações de roupas muito bonitas. Eu mesmo, como trabalhador, vivia lá no brechique, comprando calça, camisa e por aí vai, porque eram roupas praticamente novas. Tá? E isso traz uma boa, um bom recurso financeiro para casa. Então, né? Local de alimentação, tá? Seja servindo almoço, servindo lanches, salgadinhos. Marco, a gente compra salgadinho? Não, sempre, sempre você vai encontrar alguma esposa do médium, ou a própria médium, né? Que faz ali um pastelzinho, faz um croquete, né? E coloca lá para vender. Não deixa de ser caridade. Né? As pessoas fazem uma alimentação, eu vou fazer um salgadinho aqui, né? E enquanto ela está fazendo aquilo com amor, né? E não deixa de ser caridade. E isso serve para, né, ser colocado numa loja de alimentação, que pode servir desde lanche até o próprio almoço. Tá? Venda de objetos decorativos e quadro mesmo de colocar na parede, e objetos decorativos, estatueta. Né? Mas, Marco,
no Espiritismo não se usa imagens. Tá bom, eu não uso imagem, mas, por exemplo, nada te impede de gostar, por exemplo, de uma estatueta do Arcanjo Miguel, tá? Ou do Rafael, tá? Como decoração, não como um conceito de devoção. Tá? Eu, aqui na minha casa, se você olhar aqui em volta, um monte de estatueta, tá? Porque é decorativa, tá? Isso também faz parte de uma forma de angariar fundos para o centro espírita. Tá? Outra coisa que vale a pena é a promoção de eventos, tá? Eventos de comemoração, por exemplo, festa junina, tá? E eventos doutrinários também, tá? Fazer um seminário, um workshop e por aí vai, tá? Entre outras coisas que nós poderíamos colocar aqui. Então, tudo isso aqui que eu falei é para auxiliar a manutenção da casa. Porque se paga, né, a pessoa que faz a faxina, se paga taxas, IPV, IPTU, aluguel, às vezes, quando a casa não é própria. Então, tudo isso custa, né? Material de limpeza, né? Então, obviamente, ninguém vai ficar só tirando do seu próprio bolso. Então, é bom criar meios para conseguir essas atividades financeiras. Então, nós estamos falando, né, desses recursos para o bom funcionamento de um centro espírita, né, considerando a atualidade. Trabalhos de mesa mediúnica, desobsessão, apometria, tratamentos e cirurgias espirituais, por exemplo, são muito bem aceitos e produtivos, porém, necessitam de um corpo mediúnico capacitado e experiente. Tá? Então, por exemplo, a casa vai fazer trabalho de apometria, ótimo, mas que as pessoas tenham feito o curso de apometria, tenham estudado a apometria. Eu, quando fui me interessar por apometria, eu procurei a Sociedade Brasileira de Apometria e fiz o meu curso lá. Tá? Apesar de eu já ter muito conhecimento prático, foi muito bom eu fazer o curso lá na Sociedade Brasileira de Apometria. E, hoje em dia, nós demos um curso de apometria que consta aí, né, nos anais, vamos dizer assim, do GRESG. Tá? Tem um curso completo de apometria que, segundo a espiritualidade nos passou, ele está bem fundamentado. Então, esse curso de apometria pode oportunizar as pessoas a implementar a apometria, que é um trabalho maravilhoso de obsessão, né? E desobsessão, considerando as relações temporais, ou seja, fora do tempo atual que o espírito está encarnado, ou seja, encarnações passadas, despolarizando o estímulo de memória, né? Cirurgias espirituais também são muito bem-vindas, porém precisa de uma equipe que pode ser treinada pelos centros espíritas. Os centros espíritas podem desenvolver uma espécie de treinamento, um desenvolvimento para realizar cirurgias espirituais. A espiritualidade benfeitora, quando verifica esse esforço de uma determinada casa, pode ter certeza que ampara e oferece o respaldo necessário para que os médios possam estar, vamos dizer assim, incorporando médicos espirituais. Ok? Então, não duvide da capacidade de apoio dos espíritos bons, porque eles estão muito, muito, muito preocupados e muito, muito, muito com vontade de ajudar aqueles que querem trabalhar em caridade. Ok? Então, fica aí a dica para nós. Para o comportamento individual, não só dos trabalhadores, mas também dos frequentadores da casa. É necessário ter um comportamento, vamos dizer assim, padronizado. Primeira coisa, respeito e silêncio. Como a gente sabe, o silêncio é uma prece, né? Então, tem que haver esse respeito ao que o palestrante fala, ao que o instrutor fala, o que seja, né? Mesmo que você não concorde,
né? Uma vez, eu tive a oportunidade, né? Não foi uma boa oportunidade, mas tinha uma pessoa que tinha outro credo, tá? E ela estava assistindo uma palestra espírita. E quando o palestrante, que não era eu, começou a falar, ele começou a retrucar, e retrucava alto, dizia assim, olha, que absurdo ele está falando isso, não sei o que. E eu levantei de onde eu estava atrás dele um pouquinho assim, para o lado esquerdo. Eu levantei, fui até ele, cutuquei ele, ele me olhou assim, eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, amigo, por favor, você pode respeitar o que o nosso irmão está falando? Mesmo que você não concorde, ouve pelo menos, tá bom? Ele ficou completamente sem chão, tá? Então, o respeito é fundamental, mesmo que a pessoa esteja falando coisas que você não concorda. E o silêncio é uma prece. Então, dedique-se a escutar e a se conectar com a espiritualidade, evitando conversas e usar aparelhos eletrônicos, tá? Isso é um absurdo, né? O cara está numa plateia, assistindo uma palestra, com o celular ativado, né? Ali pronto para tocar, ou qualquer aparelho eletrônico, tá? Então, deve haver o respeito não só à espiritualidade, mas também aos encarnados, ao palestrante e à própria casa. Então, respeito e silêncio é fundamental para o comportamento individual, tanto de trabalhadores quanto de frequentadores da casa. Paz e harmonia. Mantenha um clima de ordem, respeito mútuo, fraternidade e trabalho, minimizando divergências e personalismo. É óbvio que, por muitas vezes, você não concorda com a forma de pensar de uma outra pessoa, de um outro trabalhador, fique na sua. Não traga para a casa espírita essas divergências, né, que estão ligadas ao seu conceito de ego. Cada pessoa evolui conforme, né, a sua história durante as encarnações. Né? Joana de Ângeles é que diz isso. Para você criticar uma pessoa, você devia conhecer todas as suas encarnações, todos os seus processos educacionais e culturais que ela viveu em cada encarnação. Então, se você não consegue essa informação de todas as encarnações de uma pessoa, evite criticar, tá? Evite colocar o seu ego como a supremacia da verdade. Tá? Cada um tem a sua verdade, é óbvio que a gente tenta dialogar, mas se não houver oportunidade de diálogo, respeite. Tá? Cada um tem a sua hora de entender as coisas. Ok? E foco na reforma íntima. Olha, isso aqui eu estou falando do comportamento individual. É inevitável que qualquer trabalhador de uma casa espírita esteja em plena reforma íntima, tá? E é óbvio que não só os trabalhadores, mas isso deve ser estendido, né, aos frequentadores. Puxa, Marco, mas fazer a reforma íntima é tão difícil, então vá lá no site do GRESB e procure o curso de reforma íntima, tá? Onde tem lá todos os detalhes, todos os passos de como fazer a sua reforma íntima, tá certo? Então fica a dica aí para nós, né, que a reforma íntima é a forma de não perder a sua reencarnação com coisas completamente ínfimas, tá? Princípios básicos que devem ser seguidos. Evitar práticas incompatíveis. A doutrina espírita não utiliza vestes especiais, todo mundo de branco ou de dourado, com um cinto amarrado, né? Ali com não sei o que pendurado. Qualquer tipo de bebida, tá? Exceto água. Água é fundamental dentro de um centro espírita, porque a ciência ainda não descobriu isso, mas a água, ela gravitaciona, ela atrai fluido vital, tá? Então, isso é muito importante, principalmente para o momento do trabalho mediúnico, que se dispersa muita energia, tá? Energia é transmitida, né,
para nós através do fluido vital. E a água tem essa capacidade de gravitacionar o fluido vital. Ela atrai o fluido vital, ela retém o fluido vital nas suas células. Tá? Fumaça, tá? Incenso, se for colocado. Eu gosto muito de incenso, mas não com nenhum tipo de objetivo de afastar maus espíritos, nada disso. É apenas pelo odor agradável. Tá? Objetos materiais como velas, imagens, tá? Devem ser evitadas, porque o nosso querido Kardec deixou claro que o Espiritismo não precisa disso. Tá? Então, evitar práticas incompatíveis com a doutrina. Primeira coisa, é o primeiro princípio. Segundo, caridade e fraternidade. A prática do amor ao próximo e da caridade deve ser a base das atividades do centro. Logo, as atividades com fins sociais, de auxílio aos carentes, é fundamental. É óbvio que o centro espírita, né, ele sempre procura ajudar as pessoas carentes ali em torno da comunidade onde ele está inserido. Isso é muito importante, tá? Eu diria até que essencial, porque é a prática da caridade e da fraternidade. E cada vez que um trabalhador pratica, né, e treina a caridade, a fraternidade, né, ele está trazendo benefícios para ele mesmo. Então, é importante, sim, tá? Essa prática constante de caridade e fraternidade. E, por último, diálogo e unidade. Repara, diálogo, senão seria uniálogo, né? O monólogo, né? Então, diálogo é eu falo para você e deixo você falar para mim. Mesmo que eu não concorde com o que você está dizendo, eu vou escutar. Isso é diálogo. Participe do movimento de união, trocando experiências com outros centros e seguindo as orientações da Federação Espírita Brasileira para fortalecer o movimento espírita. Tá? Então, a FEB não é a perfeição, tá, de organização. Tem muitas coisas lá que eu acho que devem melhorar e podem melhorar. Porém, é um trabalho estruturado. Tá? Começou lá atrás com o Dr. Bezerra de Menezes e ela é muito amparada pela espiritualidade, que é o bem, né, do espiritismo. Então, vale a pena, sim, você recorrer à FEB, como eu falei para vocês, fazendo curso, né, pegando material didático. Tem material didático até para evangelização, por exemplo. Tá? O meu centro não tem pessoas muito capacitadas para evangelização. Você vai lá, você baixa as aulas todas, tá? Você consegue. É muito legal você estar antenado, né, nesse conceito que a FEB busca de unidade na doutrina espírita, ok? A FEB elaborou, como eu falei para vocês, e divulga um conjunto de orientações e diretrizes aos centros espíritas, a fim de apoiar as instituições na prática efetiva da doutrina espírita. A partir de agora, eu passo, né, a fazer referências a algumas obras que eu acho que são muito boas e muito interessantes para que os centros espíritas possam melhorar a sua gestão. Tá? Então, nós temos aqui 2 livros, tá? Que falam sobre a orientação do centro espírita. Eu fico até na dúvida, eu sou da época desse primeiro livro aqui. Tá? Esse segundo foi lançado depois. Eu não sei nem se é o mesmo livro, eu coloquei os 2 aqui, mas se for o mesmo livro, vocês me perdoem. Tá? Eu fiquei na dúvida, porque eu sou dessa época aqui, ó, desse livrinho verde, que foi o primeiro a ser lançado, e depois foi lançado esse aqui. Talvez seja até o mesmo livro, porque foi feito pelo Conselho Federativo Nacional, né, do Espiritismo. Talvez seja até o mesmo livro, né, talvez com algum acréscimo, tal, mas fica a dica, né, dessa orientação ao centro espírita, que é muito legal. Eu estudei esse livro quando eu fazia o curso de gestão das casas espíritas. Outros livros que são complementares e valem muito a pena. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Isso aqui é muito legal. Foi uma espécie de agregado de
coisas que Kardec escrevia e que foi unificado, né, foi unido para essa publicação. Então, Kardec, né, dando instruções de como é que o centro deve se portar, orientações à comunicação social espírita, né? Então, como é que eu posso fazer uma comunicação social sem aviltar a doutrina? Então, aqui está a orientação. Orientação à assistência e promoção social espírita, né? Então, o conceito de fraternidade, né, cai exatamente aqui dentro, tá? Assistência do atendimento fraterno, tá? Então, aqui tem tudo bonitinho explicando, né, como é que você faz. Tem uma biblioteca espírita aqui do Geraldo, que traz os princípios e técnicas da organização e funcionamento de bibliotecas. Como é que eu organizo uma biblioteca espírita? É por tema e tal? Então, aqui está exatamente a dica, né, desse irmão que publicou esse livro. São livros da FEB. Todos esses livros que eu estou falando são da FEB. Tem um outro livro também que é da FEB, que é maravilhoso, é Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert. Tá? A Sueli Caldas Schubert, ela foi presidente da Associação Médica Espírita. Tá? Então, ela tem uma visão muito legal sobre o que acontece dentro do centro espírita, que cuidados eu devo ter no trabalho mediúnico, né, nas relações das palestras. Um livro muito, muito importante para a evolução, né, dos dirigentes espirituais. Orientações aos trabalhadores e frequentadores dos centros espíritas. Eu acho que aqui eu coloquei livros que todo frequentador, independendo de ser trabalhador ou não, deveria ler obrigatoriamente os três, tá? Primeiro, Aconteceu na Casa Espírita, tá? Esse livro narra coisas que muita gente não acredita que acontece. Eu estou dentro de um centro espírita, o espírito ruim, ou obsessor, ou um espírito trevoso não vai me assediar. Lê do engano. Ele, por muitas vezes, ele faz esse trabalho, né, obsessivo com permissão dos espíritos superiores para ser uma espécie de prova para o próprio corpo doutrinário. Então, esse livro é muito importante para quem quer entender as coisas que ocorrem na casa espírita na dimensão espiritual, não só na dimensão física, mas principalmente na dimensão espiritual. O livro do Valdo Vieira é, né, aquele amigo que Chico Xavier teve logo no início, quando ele começa a publicar um monte de livro, o Valdo era parceiro dele. E esse livro, Conduta Espírita, é muito bom. O Valdo ainda estava 100% integrado na época na causa espírita, ele publicou esse livro é antigo, tá? Sobre conduta espírita. Tá? É muito legal, né, que ele seja recomendado, por exemplo, em palestras, para que as pessoas comecem a ter um respaldo ali para o seu comportamento. E um outro livro que eu acho fantástico, do Lancelin, né, pela psicografia do João Nunes Maia, que é Cirurgia Moral. Tá? Ele te dá exatamente o conceito da necessidade de fazer cirurgias nas suas atitudes, suas falas, seu pensamento. Tá? Por isso que é Cirurgia Moral o nome do livro. Então, esses três livros aqui ficam como dica, né, para que a casa possa indicar, né, numa palestra, ou colocar mesmo, né, orientações para os seus médiuns falarem para as pessoas que frequentam a casa, ok? Então, meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas, né, que o nosso querido Kardec traz e que a FEB nos traz com muita propriedade, que eu pude compilar e trazer a vocês, e estaremos juntos na próxima aula, que será a última aula do nosso curso. Ok, meus irmãos? Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações e que esta vibração esteja em vossos lares.
Beijo no coração. Um abraço.